Olá, sou Francisco Abreu, professor de percussão da Escola de Música de Brasília e mestrando pela Universidade de Brasília. Com grande prazer, participo do 17º Encontro Regional da ABEM Centro-Oeste. Trago aqui hoje um pouquinho do meu trabalho de mestrado e vou falar sobre um artigo que eu escrevi para esse encontro, intitulado Ampliação da experiência estética com um grupo de percussão de nível básico. Bom, primeiro vou falar um pouco do contexto desse meu trabalho, né? A pesquisa que eu tenho feito é no âmbito do Prof. Artes, mestrado profissional em artes, que é o programa que eu participo, e esse mestrado tem uma característica que me encanta, que é a pesquisa aplicada diretamente em sala de aula. Então, enquanto eu estou trabalhando no mestrado, eu estou aplicando diretamente com os estudantes. Isso me agrada bastante. A escola que eu trabalho, a Escola de Música de Brasília, Centro Educacional Profissionalizante, né? É uma escola de nível técnico, então os alunos estão ali mirando o mercado profissional, porém tem um curso anterior, que a gente chama de curso básico, que funciona como um preparatório para o técnico. Então, no mesmo contexto, né, dentro da escola, tem estudantes iniciando e estudantes que estão se profissionalizando. O objeto de pesquisa é o grupo de percussão, então eu trago aqui uma definição simples do John Beck, que o grupo de percussão é um conjunto de percussionistas, instrumentos de percussão, que executam obras escritas exclusivamente para esse tipo de formação. Trago uma imagem de um grupo bem grande, com mais de 10 integrantes, muitos instrumentos, né? Todos tocando a mesma composição, ou um grupo menorzinho, um trio, cada um com um instrumento só, tocando uma composição, ou um quarteto, cada um com vários instrumentos, todos tocando uma composição. Alguns instrumentos do cotidiano, como umas latas ali, dá para ver, enfim, vários tipos de tambores. Então, o grupo de percussão que eu estou trabalhando diretamente com os alunos é um grupo nesse contexto aí, né? Executando composições específicas. Para falar da percussão, é super importante falar da vanguarda musical, né? Do século XX. Então, até o início do século XX, a percussão na música já existia, já era usada, mas ela tinha um papel secundário, entre aspas, né? Ela é utilizada como reforço rítmico ou um efeito sonoro na orquestra, alguma coisa que ficava né, por trás da música real ali. E no início do século XX, alguns compositores começaram a olhar para a percussão de uma maneira diferenciada e começaram a usar de uma maneira inovadora dentro das composições sinfônicas. Eu gostaria de citar os três que eu considero que têm uma grande importância, que é o Igor Stravinsky, Béla Bartók e o Darius Milhaud. Esses três compositores trabalharam muito bem essas qualidades específicas e especiais da percussão, como antes não tinham sido trabalhadas. Outros compositores na época escreviam para percussão, né, coisas interessantes e bonitas e importantes, difíceis, mas esses três usaram de uma maneira singular, né? Foram maneiras de usar a percussão que não tinham sido usadas anteriormente. Também é importante citar que nessa época aí, início do século XX, muitos movimentos artísticos estavam acontecendo e vários deles influenciaram bastante os compositores da época. Cito o dadaísmo e o futurismo, que tiveram grande influência na época, e o futurismo, em especial, trouxe para a música, para as artes, um olhar bem diferenciado, né? Então, acrescentavam muitas coisas nas composições, ruídos e sons de máquina, e que mexeu bastante com os compositores da época.
e vários compositores desse movimento utilizaram bastante a percussão e a rítmica como elementos importantes. Ainda falando da vanguarda, agora especificamente da música para percussão, né? Só a partir dos anos 30 que as primeiras composições exclusivas para percussão foram escritas. Então trago as duas primeiras, que é a música do compositor cubano Amadeu Roldán. A música chama-se Rítmicas número 5 e 6, né? São duas composições. E a música do compositor francês Edgar Varèse, chamada Ionisation, de 1931. Então, ambas são consideradas as pioneiras aí desse grupo de percussão tocando música exclusiva para isso. Nessa época aí, entre 30 e 43, um grupo na costa oeste norte-americana compôs muito. Compunha, tocava, arregimentava artistas para fazer concertos, né? Compositores tocando percussão, percussionistas tocando percussão, bailarinos tocando percussão. Então, cito os três, talvez os mais ativos, Henry Cowell, John Cage e Lou Harrison, com algumas obras deles dessa época de grande importância. Vou seguindo aqui, porque 15 minutos é pouco tempo. Então, fazendo esse apanhado ali, um pouco da história do que é o grupo de percussão e da evolução da música, da importância da música contemporânea nessa formação, né? Vou falar um pouco sobre o contexto do grupo de percussão na escola de música. Então, essa disciplina é uma disciplina estruturante do nosso curso. Então, dentro do curso básico e dentro do curso técnico, ela faz parte de quase a grade completa. Então, no curso técnico, sim, durante os 6 semestres os estudantes participam do grupo de percussão, e no curso básico, 4 dos 6 semestres eles participam. Então, durante o primeiro, o segundo, o quinto e o sexto. No meio do curso, eles fazem um parênteses aí para ir para a banda sinfônica. E a essa disciplina, a gente trabalha 2 horas semanais, e é uma disciplina que abraça todos os estudantes. Então, na mesma turma tem estudantes do curso básico e do curso técnico. Então, muitas vezes a gente tem um contexto que tem um aluno do primeiro nível do curso básico, entrou agora na escola, e um aluno simultaneamente no mesmo grupo do último nível do curso técnico, que está em vias de se tornar um profissional. Isso é uma característica importante para a pesquisa. Então, o repertório que a gente tem atualmente, a gente divide em duas categorias. A gente pode dividir, né, em obras com viés artístico, esses que eu já citei, John Cage, Varèse, Lou Harrison, Ney Rosauro aqui no Brasil, Jorge Antunes, enfim, muitos compositores que compõem obras de arte. E algumas transcrições de compositores da MPB ou da música internacional popular também fazem parte dessa categoria. A outra categoria seriam as obras de cunho pedagógico, que são as obras que têm um olhar específico para o estudante, para desenvolver uma habilidade específica ou algumas habilidades específicas, um tipo de situação musical, né? Então são obras que estão com um olhar mais pedagógico. Então, durante o meu trabalho docente, eu me deparo com 2 problemas que me incentivaram a fazer esse trabalho aqui de mestrado. Primeiro é a escassez de músicas para um grupo tão heterogêneo quanto o nosso. Muitas vezes a gente encontra um grupo realmente heterogêneo, e a ausência de obras para iniciante com escrita e estética não convencional. Então, porque geralmente as obras que estão dentro da estética da música contemporânea, elas têm características técnicas e musicais que são bem difíceis para um iniciante trabalhar. Então, e dificilmente a gente acha música para iniciante, né, essas com cunho pedagógico, que se utilizem das técnicas
e das estéticas e escritas da música não tradicional. Então, falando, né, do repertório, ainda do repertório da escola de música, é bem comum a gente perceber essa tendência de focar exclusivamente na linguagem da música tradicional, né? Seria isso: melodia, harmonia, ritmo, leitura de partitura, hierarquia nas vozes, um acompanha e o outro sola, um solo, o outro acompanha. Enfim, essas características que a música tradicional nos traz. Outra questão é que, desde os anos 60, isso me chama a atenção até hoje, se tenta trazer a música contemporânea, essas estéticas outras que não a tradicional, para a sala de aula, né? Então, nos anos 60, a chamada segunda geração dos métodos ativos, cito aqui Schaeffer, Painter, Delalande e Renard, eles tinham esse trabalho de compor e eles eram compositores e educadores musicais e trazer para a sala de aula esse foco da educação musical com os materiais e os procedimentos da música de vanguarda, né? Então, e a gente até hoje, infelizmente, na minha humilde opinião, a gente encontra dificuldade de, nas escolas de música, ouvir uma música contemporânea, ou que os alunos, estudantes, toquem alguma coisa ou conheçam, né? Às vezes os estudantes terminam o curso técnico não na percussão, mas na escola do modo geral, e nunca escutaram nenhum compositor do século XX e XXI. E dentro desse contexto, o repertório que eu tendia a trabalhar com meus estudantes sempre foi as 3 obras, principalmente essas 3 obras que eu tinha trabalhado enquanto estudante em grupos de percussão variados, né? Então, uma composição de Jorge Antunes, de 71, um pedacinho da partitura, composição do Marco Antônio Guimarães, John Cage, também um pedacinho da partitura deles. Obras que trabalham com essa escrita e características não tradicionais. E aí, esse trabalho sempre me trazia algumas questões aí que eu gostaria e gosto de trabalhar com essa estética da música contemporânea por alguns motivos. Eu consigo atender diferentes perfis de estudante, consigo estimular a experiência com outras estéticas musicais, né? Isso eu acho importante, super importante. E consigo desenvolver conhecimentos e habilidades que não só aqueles que eu trabalho na aula de instrumento, com métodos de instrumento, né? São outras habilidades, né? Experimentações e atenção em outras qualidades ali do fazer musical. Bom, para finalizar, trago uma pequena amostra de 2 das composições que eu venho fazendo durante essa pesquisa. Essa primeira aí de cima é 21-11, uma composição em homenagem a Marco Antônio Guimarães, utilizando a escrita que ele desenvolveu. E abaixo tem uma que chama-se Miró en Miroir, que é uma composição que utiliza 3 gravuras do Juan Miró para que os estudantes, os músicos, interpretem sonoramente. Então, para finalizar, trago aqui esse parágrafo rapidamente, que acredito que utilizar estéticas da música contemporânea, além de aproximar o fazer musical do grupo de percussão à sua origem histórica, as escritas não convencionais podem facilitar um primeiro contato com a linguagem musical, contemplando uma gama maior de níveis de saberes, além de estimular novas vivências, ampliando conhecimentos e habilidades desde o princípio da formação musical. Trago aqui rapidamente algumas referências que eu usei para fazer essa apresentação. No artigo eu usei algumas outras e, sem mais, porque o tempo já finalizou, agradeço demais e
Até breve.